Olá, nesse vídeo nós vamos abordar sobre o período regencial de 1831 a 1840. É interessante que você possa ver também um vídeo anterior que aborda sobre o primeiro reinado, esse aqui seria o vídeo intermediário, o período regencial, e que você assista também o vídeo seguinte, que seria o segundo reinado. Espero que vocês gostem, se inscreva no canal, dê um like, deixe um comentário e vamos para o vídeo. O período regencial de 1831 a 1840. A regência trina provisória na Constituição Imperial de 1824. Estava previsto na Constituição que, em caso de morte ou de abdicação, estando o herdeiro impossibilitado de assumir o trono por razões de menor idade, o governo imperial seria entregue a uma regência trina provisória. Os regentes seriam indicados pela Assembleia Geral, que era composta pela Câmara e pelo Senado. E a regência trina governaria até que o príncipe completasse 18 anos. A formação da regência trina provisória em 1831. Como a abdicação do imperador ocorre no período das férias parlamentares, os deputados tiveram que se encontrar no Rio de Janeiro para uma sessão extraordinária e assim formar a regência trina provisória para governar o Brasil. Foram escolhidos para a regência trina provisória José Joaquim de Campos, ex-ministro de Dom Pedro I e da ala conservadora, Nicolau Vergueiro, senador e latifundiário, ligado aos liberais moderados, e Francisco de Lima e Silva, brigadeiro do Exército. A regência trina permanente. A regência trina provisória vai governar até 17 de junho de 1831. Portanto, a Assembleia Geral teve de eleger a regência trina permanente, que ao ser institucionalizada, ela vai restaurar o Ministério dos Brasileiros, vai anistiar todos os presos políticos e vai afastar do Exército aqueles que não são nacionais, os estrangeiros. E também vai substituir os governos locais por pessoas de sua inteira confiança à frente dos governos provinciais, em províncias onde se iniciaram os motins. A regência trina permanente. Os membros da regência trina permanente de junho de 1831. Nós vamos ter o João Braulio Muniz, representante das províncias do Norte, era um liberal moderado. José da Costa Carvalho também era um liberal moderado e representava as províncias do Sul. E Francisco de Lima e Silva, do Exército, que permaneceu. O novo governo assume em meio a um clima de tensão em vários pontos do Brasil. Medidas enérgicas foram tomadas como proibição de ajuntamentos noturnos, seja em praças ou ruas, e a suspensão de algumas garantias constitucionais foram tomadas. A criação da Guarda Nacional por Diogo Feijó, em agosto de 1831. Em agosto, o ministro da Justiça, o padre Diogo Antônio Feijó, vai extinguir as guardas municipais e vai criar a Guarda Nacional. Assim, a Guarda Nacional será uma organização paramilitar constituída por militares e civis, encarregados de defender a Constituição e garantir a ordem interna. O coronel e o coronelismo. Essa organização localmente, essas milícias, elas vão acabar por fortalecer os grandes proprietários rurais locais. Pois apesar da Guarda Nacional ter atribuição de exército, eram compostas por civis, e os seus oficiais eram indicados pelos chefes políticos locais. O posto mais alto era o de coronel. Daí vai surgir o termo coronelismo para designar esse novo fenômeno sociológico de poder durante esse período da história brasileira. Os juízes de paz aos juízes do Código do Processo Criminal. A criação da Guarda Nacional gerava uma tendência de descentralização do poder, uma vez que a Guarda Nacional era constituída nos seus respectivos locais, com indicação dos chefes políticos locais, e isso fragmentava o controle da Guarda Nacional. Isso se confirma com a aprovação em novembro de 1831 do Código do Processo Criminal, que vai aumentar o poder dos juízes. Havia em cada cidade o juiz de paz, criado desde 1827. Todos tinham formação em direito e julgavam as pequenas causas locais. Com o novo código, os juízes de paz passaram a exercer o papel de polícia
e de juiz local, e podiam prender, julgar e convocar a Guarda Nacional. O juiz de paz era eleito pela população. Como só votavam apenas indivíduos livres do sexo masculino e que possuíam bens, automaticamente os juízes eleitos sempre estavam ligados aos grandes proprietários de terra, aos grandes proprietários de escravo, e assim defendiam certos interesses. A descentralização com o ato adicional de 1834. Em 1834, a Assembleia aprova o ato adicional. Esse ato é uma reforma à Constituição, exigindo o Conselho de Estado, cujos membros foram nomeados por Dom Pedro I. O ato adicional era uma reforma à Constituição e ele extinguia o Conselho de Estado, cujos membros foram nomeados por Dom Pedro I, e criava as Assembleias Legislativas Provinciais. Os órgãos legislativos das Assembleias Provinciais. Elas tinham como atribuições elaborar leis locais e nomear os funcionários públicos. As províncias, portanto, agora vão ganhar maior autonomia em relação ao poder central, né? Mas ainda cabia ao imperador nomear os presidentes provinciais e estes detinham poder de veto sobre as decisões das Assembleias Legislativas Provinciais. Foram mantidos até então o poder moderador, o Senado vitalício, apesar dos liberais exaltados desejarem a extinção destes. O ato adicional cria a regência una. A regência una deveria não só substituir a regência trina permanente, como também determinava que a eleição do regente uno fosse feito via voto popular para um mandato de 4 anos. A regência una nas eleições de 1835. As eleições foram realizadas em abril de 1835 e as eleições contaram com cerca de 6 mil eleitores, ou seja, 0,1% da população de 5 milhões de pessoas. E vai vencer o ex-ministro da Justiça, o padre Diogo Antônio Feijó, com 2.826 votos contra 2.251 do senador Francisco de Paula Holanda, Cavalcante de Albuquerque. A crise política da regência una de Feijó, de 1835. Feijó assume a regência em outubro de 1835, em meio a uma crise enorme. Algumas províncias em situação de guerra civil, como no Pará, com a rebelião chamada Cabanagem, de 1835 a 1840, e com a Guerra dos Farrapos, de 1835 a 1845, no Rio Grande do Sul. A oposição acusava veementemente Feijó de ser incapaz de resolver esses conflitos, e de controlar essas rebeliões. Os principais grupos no Brasil regencial de Feijó. Nós vamos ter 2 grupos, os regressistas, esses políticos defendiam o retorno do poder ao controle central, como na Carta de 1824, por isso eles eram chamados de regressistas e eram compostos por liberais conservadores. E havia um outro grupo, os liberais moderados, partidários de Feijó, portanto chamado de progressistas. Feijó renuncia em 1837. Em setembro de 1837, Feijó renuncia à regência una e o cargo foi ocupado interinamente pelo ministro do Interior, Pereiro de Araújo Lima. No pleito seguinte, com o apoio dos regressistas, o próprio Araújo Lima foi eleito com 4.308 votos, impedindo nova derrota a Holanda de Cavalcante, que obteve 1.981 votos. Os regressistas do poder em 1837, com Araújo Lima. Diversas medidas foram adotadas, inclusive devolveram ao governo central o controle de todo o aparelho administrativo e judiciário, fizeram uma lei de interpretação do ato adicional aprovado pela Assembleia Geral em maio de 1840, que restringia o poder das Assembleias Provinciais, e foi restabelecido o Conselho de Estado. Reforma do Código de Processo Criminal, que vai limitar a autoridade do juiz de paz e vai fortalecer os juízes municipais, subordinados ao Poder Judiciário Central. Tais medidas ficaram conhecidas como regresso. Assim, os regressistas também vão, no plano cultural, implementar algumas mudanças, e assim deram continuidade à criação de algumas instituições de caráter científico e cultural, destinadas a colocar o país em conformidade com os princípios civilizatórios mais avançados da Europa, na época. Portanto, entre essas medidas, nós vamos ter medidas ainda da época de Dom Pedro, que vão ser reforçadas agora. Por exemplo, em 1827, Dom Pedro promulga a Lei da Instrução Pública, que cria tanto as escolas primárias no Brasil, como o recrutamento de professores como objeto do governo central.
Em 1835 surge os primeiros centros de formação de professores, as escolas normais. Em 1830 ainda foram criados os primeiros colégios laicos de nível secundário, um exemplo é o Colégio Dom Pedro II, de 1837 no Rio de Janeiro. Em 1828 Dom Pedro cria as faculdades de Direito em Olinda e São Paulo. Em 1830 Dom Pedro cria a Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1838 cria-se o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, similar ao que tinha em Paris. O objetivo da criação dessas instituições pela coroa. Ao adotar essas iniciativas, o Império tinha como meta ampliar o grau de civilidade do Brasil, de preferência em conformidade com o modelo europeu, criando também instituições para pensar o Brasil e contribuir para a melhoria das condições de vida e desenvolvimento das cidades. E o HGB era composto, por exemplo, por intelectuais, escritores, poetas, políticos, historiadores, que recolhiam documentos a respeito do Brasil para poder escrever o passado dessa jovem nação. Sem nos esquecermos de que havia o objetivo também de não só valorizar o regime monárquico, mas como louvar o imperador. O golpe da maioridade. A política adotada pelos regressistas não foi capaz de diminuir as tensões que ameaçavam a unidade do império, que acabaram por causar a renúncia do regente Feijó. As novas rebeliões, a partir de 1837, que eclodiram em todo o país, como por exemplo a Sabinada da Bahia, que dura de 1837 a 1838, a Balaiada do Maranhão, que dura de 1838 a 1841, foram rebeliões que demonstraram ao Brasil que as medidas tomadas pelos regressistas não foram suficientes para pacificar o país e a luta entre regressistas e progressistas se intensifica. Os progressistas ou Partido Liberal exigem a antecipação da maioridade. Portanto, diante desse estado de coisas, o Partido Liberal ou os progressistas passaram a exigir a antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara. De acordo com a Constituição, a posse do imperador ao trono só ocorreria em 1844. Mas, na perspectiva e na interpretação do Partido Liberal ou dos progressistas, essa seria a única forma de normalizar o país e garantir a unidade do império. Os regressistas ou Partido Conservador. Eles se opunham veementemente à medida da maioridade. Eles temiam serem afastados do governo e, portanto, eles defendiam que a solução para o Brasil era aumentar a concentração de poder nas mãos da regência una. O Clube da Maioridade. Em abril de 1840, vai se formar o Clube da Maioridade, cuja presidência foi entregue ao liberal Antônio Carlos de Andrada e Silva, irmão de José Bonifácio. A campanha ganha as ruas com distribuição de panfletos, com a criação de quadrinhos defendendo a maioridade do jovem príncipe, Até o próprio Dom Pedro II apoiava a campanha. O golpe da maioridade de 1840. Depois de muitos intensos debates, em 23 de julho de 1840, a Câmara e o Senado aprovam, enfim, o projeto liberal, concedendo a maioridade a Dom Pedro de Alcântara, então com apenas 14 anos de idade. Foi declarado imperador do Brasil como Dom Pedro II, e esse episódio da nossa história vai ficar conhecido como o golpe da maioridade. No dia seguinte, o imperador organizou seu ministério, composto por representantes do Partido Liberal. Era um ato de gratidão. Era o início, portanto, do segundo reinado, que vai durar 49 anos. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, se inscreva, deixe um comentário e até a próxima.